Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E bem-vindos a mais um Hora Maxi. Hoje eu estou aqui com o Carlos, da Cerdeira Rochas Advogados. Nós vamos falar um pouquinho sobre dicas legais, né, para a sua oficina. Carlos, seja muito bem-vindo. Se você quiser se apresentar, fica à vontade. Obrigado, Bia. Bom, sejam todos bem-vindos a esse nosso treinamento de hoje aqui da Max Training. Hoje nós vamos falar aqui um pouco, como a Bia adiantou, sobre direito do consumidor. Eu sou Carlos Barbosa, sou advogado que atua na área e vou tentar aqui esclarecer algumas dúvidas, né, que a gente sabe que no dia a dia aparecem, são um pouco complicadas de se resolver ali em algumas situações, mas que vocês vão ver que é algo mais simples do que se espera, né? E aí, vamos começar, né, com as perguntinhas. Quais cuidados que o profissional ali que está na oficina precisa ter quando vai mandar um orçamento, fazer alguma divulgação nas redes sociais? Conta um pouquinho para gente como ele pode fazer esse tipo de comunicação. Perfeito, perfeito. Hoje em dia quase tudo é rede social, né? Hoje em dia tudo se move aí de forma tecnológica, então nós temos aplicativos para tudo, né? Inclusive, muitos orçamentos, né? E muitas propostas são lançadas aí a partir de aplicativos, por exemplo, o WhatsApp, né? Então, a loja, a oficina, ela tem que tomar o máximo de cuidado com a divulgação dos produtos e dos serviços, dos preços, das características desses produtos e serviços, porque no direito civil, principalmente, tem uma máxima que diz que a proposta obriga o proponente. Então, se você lança uma proposta, ainda que seja por um aplicativo, um WhatsApp, por exemplo, lá para o seu cliente em potencial, e ele aceita essa proposta eventualmente, você naturalmente está obrigado ao cumprimento desse tipo de proposta, com o preço que você estabeleceu e com as condições que você lançou naquela conversa de WhatsApp, por exemplo. Então, tem que tomar muito cuidado. Faz pouco tempo atrás, eu até passei por uma situação parecida com uma loja de móveis, onde eu vi lá no Instagram, que hoje em dia tem muita publicidade, né, através do Instagram, Facebook, até do LinkedIn. E eu vi uma proposta de um móvel que eu queria, bonito, com um valor bem razoável, e eu decidi ir atrás da loja, procurar. Acabava, segundo a oferta que eu vi no Instagram, acabava a promoção naquele fim de semana, e eu contatei a loja naquele fim de semana. Então, estou dentro da promoção. Cheguei na loja, fui até a loja, fui atendido pelo gerente, que me explicou que, infelizmente, o pessoal do marketing lá da loja tinha lançado errado a propaganda, ou era uma propaganda que já tinha vencido, então não se aplicaria aquela promoção para aquele caso específico, para aquele móvel que eu queria e para aquele fim de semana, né? Só que estava tudo ali divulgado. Então a loja, de alguma forma, sem que eu tivesse que brigar, enfim, dentro de um bom senso, eles viram que aconteceu algum ruído ali na comunicação, no marketing, na divulgação, na proposta que eles fizeram e divulgaram publicamente e acabaram cobrindo aquela oferta que já, teoricamente, não estaria mais válida, né, para fins comerciais, para fins da loja. Mas para vocês verem a importância, né, de se tomar cuidado com a divulgação do valor, do preço, enfim, de todas as características do produto, porque vai vincular. Claro, se você divulga, você tem tempo hábil para ver, para analisar que aquela divulgação ela não aconteceu do modo esperado, que vocês programaram dentro da sua loja, da sua oficina, que aquele preço não se aplica mais, tenta voltar atrás antes do aceite do cliente, porque a partir do momento que o cliente vê aquela proposta, aceitar e se dirigir até a loja, a oficina, querendo o produto com aquelas condições, a oficina e a loja, enfim, a empresa vai ter que arcar com aquela proposta, né? Sim, sim, tomar muito cuidado então com as datas, com os valores, né? Porque passou promoção e ainda está divulgando, o cliente vai ganhar, Vai, né? vai. Joia. E aí, na oficina, né, falando em datas e obrigações, a oficina deve liberar o carro, assim, precisa liberar o carro se o cliente não pagar pelo serviço? Essa é uma dúvida bem corriqueira, né? E muitos donos de oficina, gestores, enfim, têm essa percepção de que em um eventual serviço que talvez não tenha sido prestado a contento, ou o cliente, por qualquer motivo, não tenha se sentido satisfeito com aquele serviço, com o produto que ele adquiriu e estava sendo instalado ali na loja, na oficina,
geralmente surge alguma divergência, né, entre a própria oficina que fez o serviço e o cliente que não aceitou, não se sentiu satisfeito, enfim. É comum, às vezes, até o dono da oficina, o gestor, dizer, não, peraí, eu vou reter então o carro, a gente vai revisar tudo aqui de novo e eu só vou soltar o carro depois que você primeiro pagar pelo serviço e depois eu ver que está tudo certo para liberar esse automóvel, né? É comum de acontecer isso, porém, né, pelas decisões que nós vemos dos tribunais, os tribunais, a justiça tem entendido isso como uma prática abusiva. Por quê? Porque o automóvel é um bem, é uma propriedade privada. Então, quando o cliente ele deixa o automóvel em uma oficina para que seja realizado algum reparo, algum tipo de serviço diverso, ele não está transferindo a posse do automóvel para o dono da oficina, muito menos a propriedade do veículo, né? Para ele usufruir desse bem do automóvel como o dono da oficina bem entender. Ele está simplesmente consignando esse bem ali por um período de tempo determinado em algum contrato ou na contratação do serviço, para que a oficina realize aquele serviço específico e pronto, né? Ele está deixando o automóvel sem transferir nem posse nem propriedade. Então, o dono da oficina não tem a posse e propriedade do bem, ele não pode reter o bem, né? Por quê? A justiça entende que, nesse caso, a empresa, a loja, a oficina, tem as vias legais para se valer da eventual cobrança do serviço que ela prestou e, eventualmente, o cliente entendeu que não era devido e que não vai pagar. Por exemplo, uma ação de cobrança contra esse cliente, né? Então, por conta disso, tem que tomar cuidado também, não vai reter o bem. São hipóteses bem pequenas e excepcionais que constam da legislação para que um dono, por exemplo, de uma oficina, de uma empresa, consiga reter o bem de alguém, um bem alheio, um bem de terceiro. Eu lembro até um caso, acho que, se eu não me falha a memória, de 1998, uma aeronave da TAM, um Fokker 100 da TAM, ele perdeu combustível no meio da viagem, caiu, fez um pouso forçado numa fazenda em Bauru, interior de São Paulo. Fez um pouso forçado, ele atropelou uma vaquinha lá, acabou morrendo a vaquinha, enfim, e a aeronave ficou ali, a TAM queria retirar a aeronave da fazenda, o fazendeiro, ele sequestrou a aeronave enquanto a TAM não pagou os prejuízos que aquele pouso forçado causou ali para a propriedade dele. Isso é uma das poucas hipóteses que a legislação prevê para você reter um bem de terceiro na sua propriedade, né? Carro em oficina não pode ser retido sob pena de depois ter que pagar alguma indenização aí se o cliente acionar judicialmente, né? Joia. E quanto tempo, né, o veículo pode ficar na oficina ali para manutenção? Muito bem. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê um prazo de 30 dias para a oficina ou consertar, ou realizar o serviço, né? Enfim, 30 dias é o prazo que o CDC dá para a oficina realizar o serviço contratado. Porém, né, toda regra tem algum tipo de exceção, nesse caso existe uma exceção. Se o serviço necessitar de um prazo maior por conta de alguma característica técnica, ou enfim, algo de maior complexidade envolvido no reparo, no serviço no geral, essa oficina ela pode sim manter o veículo por mais tempo lá, mas desde que o consumidor seja avisado expressamente dessa hipótese desde o começo, desde a contratação. Então é importante que no momento, desde a proposta, né, desde o orçamento, que a empresa, a loja, a oficina, ela averigue todas as condições necessárias para a realização daquele serviço contratado e principalmente o prazo. E é importante que o cliente assine, né, algum documento mostrando a ciência expressa sobre o prazo contratado do serviço e sobre a possibilidade de extensão daquele prazo. Então, a depender do serviço, pode ser que esse prazo ele seja aí majorado para 40 dias, 50 dias, 60 dias, tudo bem, pode acontecer, mas desde que haja uma justificativa técnica, né, razoável, e que o cliente tenha ciência sobre esse prazo. Senão ele vai entrar na justiça depois e vai cobrar, e vai pedir uma liminar para que o serviço seja prestado de imediato e coisa do tipo, e eventualmente até uma indenização também. Sim, e às vezes precisa de alguma peça, né, que a oficina não tem, então é bom estar ali tudo certinho no documento para não prejudicar a oficina, né? E aí, falando de reparos, quando o cliente leva a peça na oficina, né? Muitas vezes tem clientes que não sabem a procedência dessa peça, né? Tem alguma falha ali. Como que esse profissional quais os cuidados que ele deve ter? Perfeito.
Primeiro, você não é obrigado a aceitar na sua oficina uma peça de fora para instalação ou cumprimento de algum serviço da própria oficina, né? Sob pena aí de, eventualmente, essa peça ela ter algum vício, algum problema, e você acabar respondendo de alguma forma ali, algum processo, né? Alguma demanda desse cliente. Então, é importante que, caso você, por liberalidade, tá, aceite realizar o serviço, a instalação de alguma peça que o cliente trouxe de fora do seu estabelecimento, ele adquiriu de fora, né, algo externo, que você documente muito bem essa situação. Ou seja, faça esse cliente assinar um terminho dizendo: eu, cliente tal, CPF tal, declaro ciência, estou ciente que trouxe a peça, e aí especifica com detalhes essa peça que o cliente trouxe, número de série, nota fiscal, coloca tudo ali certinho, né? Todas as especificações, inclusive especificações visuais, né? Que o cliente trouxe um pneu, aro 18, com o ombro interno aparentemente desgastado, coloca tudo lá, nesse termo, e faz o cliente assinar, dando ciência e concordando de que eventual avaria ou vício encontrado nessa peça não será de responsabilidade da sua oficina, mas só o serviço que foi prestado lá em si. Então, o serviço, pelo serviço você responde, ou por outros produtos que o cliente acabar eventualmente adquirindo, mas pela peça que ele trouxe de fora, com um terminho desse em mãos, a oficina não tem responsabilidade. Bom, Carlos, e falando então um pouco de garantia, né? Qual o tempo mínimo que a oficina tem a oferecer a garantia aí para o cliente? Tá, legal. Também é uma pergunta muito recorrente, né? E muitos clientes hoje em dia eles simplesmente aparecem na oficina dizendo que estão cobertos pela garantia, às vezes sem saber, às vezes sem ler um contrato, sem ler algum termo de declaração que ele assinou ali no momento da contratação do serviço ou da compra do produto, né? Então vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo mínimo de garantia de 90 dias para produtos duráveis. Tá? 90 dias para produtos duráveis. Então, se o cliente adquirir qualquer produto automobilístico da sua oficina, ele tem um prazo de, no mínimo, já garantido por lei, 90 dias. Né? Ah, Carlos, mas eu posso estabelecer um prazo menor que esse, um prazo de 30 dias? 90 está muito para mim. Eu não consigo me comprometer com tudo isso de garantia para o cliente. Não. O Código de Defesa do Consumidor ele tem uma série de princípios, dentre eles o princípio da irrenunciabilidade do direito do consumidor. Ou seja, o fornecedor de produto ou serviço ele só pode oferecer dali em diante. Nunca retirar direitos que já estão previstos no CDC. Então, no mínimo, 90 dias. Tá bom, Carlos, mas isso você está dizendo para produto e serviço, né? E serviço é o mesmo prazo? Tem uma longa discussão com relação aos serviços, porque, por exemplo, um serviço de alinhamento e balanceamento, né? Um serviço que, Carlos, poxa, vem aquele cliente aqui na oficina, eu sei que ele é pé pesado, eu vou fazer o alinhamento e balanceamento, daqui a 2 semanas ele vai voltar e vai falar que está tudo torto, carro. O que eu faço? Né? Tem uma decisão do STJ e outra mais recente desse ano, ainda de 2024, dizendo que o prazo para serviços prestados no ambiente automobilístico, oficinas, enfim, no geral, também é de 90 dias. Então, em tese, esse prazo se aplicaria para produtos e serviços como um prazo mínimo. Pode ser que o prazo seja estendido? Eu posso convencionar um prazo maior com o meu cliente? Pode, por mera liberalidade sua, da oficina, dona do negócio, da empresa, né? Não tem problema algum, mas diminuir esse prazo de 90 dias não é possível legalmente, né? Ok. E aí, em caso de distribuidoras de peças, né? Quais os cuidados na hora de contratar ali um entregador, um motoboy, para realizar essas entregas? Perfeito, perfeito. É bom saber que o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece o que a gente chama de responsabilidade solidária. Portanto, todos da cadeia de consumo, desde o fabricante até o fornecedor, o vendedor que coloca aquele produto no mercado de consumo ou aquele serviço para ser prestado, todos eles respondem de forma solidária, como se fosse uma cadeia solidária que todo mundo é meio que culpado no caso de uma culpa mesmo, né, dela acontecendo. Então, por exemplo, você é fornecedor de peças e você vai enviar essa peça para o seu cliente mediante um motoboy ou um fretamento mesmo, né? É bom
É importante que você contrate com empresas idôneas de transporte de carga, né? E motoboy ele facilita muito esse tipo de trabalho porque às vezes é uma peça urgente, uma bateria, né? É muito comum hoje em dia de você ver produtos e serviços sendo oferecidos até na internet 24 horas, né? Bateria que o motoboy vai lá, leva e instala na sua casa, onde o veículo estiver. É importantíssimo que esse contrato com essa empresa seja firmado, né, de forma bastante robusta, um contrato prevendo todas as situações, inclusive de eventual ressarcimento no caso de prejuízo, mas a princípio, como você que está oferecendo a peça para o mercado, o fornecedor ele acaba respondendo, né, então por isso que é importante, não vai aí contratar motoboys informalmente, não, tem um menino que é super bonzinho que vem aqui, faz o serviço, ele chama outros amigos aí, enfim. Sobrinho. Tem o sobrinho, o irmão do meu vizinho que faz um negócio legal, um trabalho bacana. Não, cuidado, tá? Cuidado, é sempre bom buscar a formalidade nessas horas. Se puder primarizar e contratar o seu próprio motoboy, perfeito. Carlos, é muito caro, esse negócio de CLT é uma carga gigantesca. Então, procure empresas idôneas do mercado que tenham alguma procedência, que você já teve indicação, já fez uso do serviço. É muito importante porque você vai acabar respondendo no caso de uma avaria, de um extravio, né? Então, importantíssimo. Perfeito, Carlos. E agora algumas dicas para você que trabalha na oficina, que tem oficina mecânica, né? Estar de acordo com as leis, né? Então, legislação ambiental, direito do consumidor, leis trabalhistas, segurança ali no trabalho. Você pode dar algumas dicas para nós? Não, claro. É importante, né? Tem um ditado antigo que meu avô que falava para mim, que quem não tem competência não se estabelece. Então, importantíssimo que que a sua oficina, a sua empresa, né, que o seu negócio ele seja regular, né? Tudo na medida do possível regular, buscando sempre a formalidade, buscando sempre fazer o certo, buscando sempre documentar muito bem todas as situações possíveis aí do dia a dia, né? Principalmente com os clientes, os contratos que você fecha, os serviços que são ali angariados, comprados diariamente, os produtos que você vende também circula, né? Agora, outra situação de igual importância é o estabelecimento manter todas as autorizações, né, governamentais em plena regularidade. Então, por exemplo, vá atrás da prefeitura, busque o devido alvará de funcionamento, busque o devido alvará e autorização sanitária, vá atrás dos órgãos sanitários, né? Nesse ramo, principalmente de oficinas, esse contexto aí de vigilância sanitária é bem puxado. Então, tem diversas legislações ali com relação ao tratamento e descarte de resíduos, né? Óleos, graxas, materiais compostos, enfim. Então, tem que ficar esperto com isso. A questão trabalhista, importantíssima, tá? Não é porque a gente está falando aqui de um setor voltado ao automobilismo, a peças, ao fornecimento de materiais nesse sentido, que a gente vai esquecer a questão trabalhista. A qualquer momento, você está sujeito de um fiscal do trabalho, por exemplo, um líder sindical aparecer lá no seu estabelecimento, né? Alguém ali do Ministério do Trabalho e Emprego questionar uma eventual contratação irregular, cumprimento de horas extras sem o devido pagamento, ou alguma irregularidade que for constatada ali com os seus trabalhadores, seus prestadores, seus empregados. Então, vá atrás de todas as autorizações pertinentes, inclusive também do Corpo de Bombeiros, né? Eles pedem o respectivo laudo, autorizando ali a sua atividade em si. Então, algumas pequenas dicas, mas a legislação ambiental ela é importantíssima, ela tem que ser cumprida à risca, sob pena de elevadas multas, aí no caso de descumprimento. Falando então, pessoal, um pouquinho de garantia, né? Se o pneu rasgou, você fez algum serviço e o cliente voltou, né? Falou que tá ruim, não deu certo, como que a oficina pode proceder? Tá certo. Então a gente viu que existe um prazo mínimo de garantia de 90 dias que pode ser estendida, inclusive com alguma garantia contratual que a oficina eventualmente oferecer, como por exemplo a garantia estendida, né? Não está ali na legislação, mas ela é permitida e muita gente pratica, é algo legal. Mas vamos supor que o cliente chega na oficina e diz, meu pneu rasgou e acabei de sair aqui, ele está no prazo de garantia, vocês precisam consertar, né?
É importante que a empresa, a oficina, primeiro ela se certifique do serviço que foi prestado antes do cliente ter deixado ali a oficina, o que foi feito, qual o prazo efetivo de garantia, ali assinada, contratada entre as partes, e o que aconteceu no caso específico, né? Então, você vai perguntar para esse cliente, tá, mas aqui está me parecendo, só de ver, eu sei que tem muita gente boa no ramo, que só de olhar ali já sabe o que aconteceu, né? Aqui está me parecendo que esse pneu foi raspado aqui no meio-fio e com uma certa violência até, né? É isso mesmo? Aconteceu alguma coisa parecida? Vamos ver o que o cliente fala. Se o cliente afirmar, logicamente, é mau uso da peça, que a gente está tratando de um pneu, é um exemplo, né? Mas é mau uso. O mau uso, ele exclui a garantia. Né? A garantia é para vícios que acabam acontecendo ou por um defeito de fabricação ou por um defeito do próprio produto que acaba tornando esse produto impróprio para uso ou retira dele a qualidade, né? Que você esperava quando adquiriu. Então é importante ter essa ciência de que o mau uso do produto ele exclui a garantia. Ah, mas como que eu provo o mau uso? Ou pela própria declaração do cliente, né? E aí você vai ter ali alguém ali do seu lado na loja e tenta arrancar do cliente o que aconteceu se você vê que de fato tem alguma coisa meio estranha, né? Mas isso aqui tá me parecendo, você tá falando que estourou o pneu, né? Eu tô vendo aqui, tá feio. Você não passou em alguma tartaruga? Sim, só eu passei, estava 150 por hora. Mas não aconteceu nada, o carro pulou aqui 3 metros, mas tá tudo certo. Né? Então, tiver alguma testemunha ali que consiga confirmar essa situação de o cliente prestando algum tipo de esclarecimento ou declaração nesse sentido, mas claro, tudo vai depender também de um bom laudo técnico. Então é bom você se resguardar, faça ali toda a análise técnica necessária e possível que tiver ao seu alcance para provar o que de fato aconteceu com aquele produto que está sendo reclamado ou aquele serviço que foi prestado e que o cliente está insatisfeito ali dentro desse prazo de garantia. Se você verificar que de fato existe algum vício naquele produto ou no serviço que foi prestado, estando dentro do prazo de garantia, é obrigação sua, fornecedor, prestador de serviço, de cobrir, de efetivamente prestar de novo aquele serviço ali de manutenção corretiva, né, no caso, dentro do prazo da garantia estabelecida. Perfeito. E falando um pouco de garantia de produtos, né? Teve alguma avaria, você trocou? Como funciona esse tipo de garantia? Perfeito. Então, se existe uma troca de um produto em meio a uma garantia, o que acontece nesse caso? A gente já viu que a garantia mínima é de 90 dias, então o cliente aparece, ele expõe o vício, o defeito no produto, e você vai lá e troca o produto. A garantia ela é zerada? Como funciona? Sim, essa garantia a partir do momento que você troca, substitui a peça defeituosa, o produto defeituoso, ela é zerada. Ele tem pelo menos mais 90 dias no mínimo de garantia. Se você estabelecer uma garantia maior, vale a garantia maior, desde a data da compra da primeira peça, do primeiro produto, aquele que apresentou defeito, né? Mas, se for uma garantia um pouquinho menor, ela se inicia de novo esse prazo de 90 dias, no mínimo, a partir do momento que esse novo produto, essa peça é trocada e inserida lá no automóvel, enfim. E, Carlos, a respeito da troca do produto, comprei, não gostei ou fiz a compra errado, como que eu posso proceder quando acontece esse tipo de situação? Perfeito. Outra dúvida bastante corriqueira, né? O tal do direito de arrependimento, né? Ele existe, ele está previsto na legislação, direito de arrependimento, porém, ele só se aplica para compras online, né? Então, não existe direito de arrependimento para loja física, né? A gente tem até algumas situações no varejo, algumas lojas, principalmente de produtos de vestimenta, enfim, que até dão aquela etiquetinha de prazo de troca, um produto ali que, uma roupa que talvez seja de um tamanho diferente, eu comprei para presente, existe essa situação, a loja pode estabelecer isso, legalmente não existe prazo para troca ou para arrependimento em loja física, e por que isso? Essa é uma regra criada para o e-commerce. Porque quando eu compro algo pela internet, eu não estou vendo o produto, eu não estou vendo as características, eu não peguei aquele produto, né? Eu não vi que a tela daquela televisão está quebrada. Eu não tive acesso a isso, eu não vi que o material daquele produto ele não é tão resistente como eu pensava que fosse. Né? Então,
Na internet existe essa possibilidade de, ao consumidor receber o produto, ele ter o direito de, entre 7 dias do recebimento, pedir a troca, a devolução, né, o tal do direito de arrependimento. Me arrependi, não gostei, não era isso que eu esperava, porém na loja eu tenho todas essas condições, eu posso ir até a loja, eu posso ver o produto, eu posso olhar as características, eu posso perguntar para o vendedor, né, então não existe. Claro, há situações em que eu consigo trocar sim o produto, né, por outro da mesma natureza, ou até melhor, como por exemplo no caso de vícios, né, no caso de falhas desse produto, um vício que se apresenta ali depois de eu ter comprado, dentro do prazo de garantia, eu vi ali que veio um pouco riscada essa mesma televisão, e mesmo tendo comprado na loja, e às vezes é até um vício oculto, que eu não vi ali no momento. E quando eu vi isso oculto, o que acontece, né? Passou o prazo de garantia e eu vi que tem um vício que possivelmente é oculto. Eu não poderia ter visto aquela falha no produto no momento em que eu comprei, no momento que eu adquiri, né? Surgiu depois, mas é um vício que parece que é de fabricação. Nesse caso, o consumidor ele tem direito também de pedir ali um reparo desse produto dentro do prazo de garantia mínimo de 90 dias, a partir do momento que ele toma conhecimento desse vício, né, que a gente chama de vício oculto. Então, também é um prazo importante. Mas, resumindo, direito de arrependimento para compras de internet, né, 7 dias. Pessoal, agora a gente vai abordar um pouquinho da questão financeira, tá? Então, questão de pagamento, aí de cartão de crédito, de Pix, boleto, como que a oficina aí pode conversar com o cliente sobre os pagamentos dos serviços e produtos? Não, essa é uma excelente dúvida, Bia. Tem muito dono de oficina que ele se perde em meio a essas modalidades de pagamento, hoje em dia também com o Pix aí, né, que deu super certo e está sendo tão bem utilizado por tanta gente. E aí, eu posso, por exemplo, não aceitar dinheiro, eu posso aceitar cartão de crédito e não débito, ou aceitar cartão de crédito, mas desde que o cliente pague mais no cartão, se eu tiver que parcelar, por exemplo, né? Então, vamos lá. Primeiro é bom estabelecer que nenhum estabelecimento comercial no Brasil, e na verdade ninguém pode se recusar a prestar o serviço ou vender algum produto recusando o pagamento em dinheiro. Então, a recusa do pagamento em dinheiro é passível até de multa. Então, tem que ficar esperto com isso, não pode recusar dinheiro, tá? Não pode recusar. Mas e se eu quiser, por exemplo, estabelecer que eu vou aceitar cartão de débito e não vou aceitar de crédito, ou vou aceitar de crédito, não vou aceitar de... Tudo bem, você pode, hoje em dia é permitido, né? Tem uma lei de 2004 que foi emendada em 2017 e hoje em dia, até com o surgimento do Pix, hoje você pode estabelecer quais os mecanismos de pagamento que você vai disponibilizar no seu comércio, né? No seu estabelecimento, inclusive a periodicidade, as parcelas, né? E eventualmente até os valores envolvidos. Então, eu posso, por exemplo, criar ali um mecanismo de promoção para quem pagar à vista no Pix? Pode, hoje em dia é permitido. Né? Então, é muito comum, nós vemos muito até no e-commerce, no geral, e nas próprias oficinas, quando você vai lá, vê um produto e você vê o pneu, aro 18, por R$ 830, no Pix, 690. Pode isso, Carlos? Pode. Mas vamos lá, nem tudo é só regra, né? De novo, toda regra tem uma exceção geralmente, e nesse caso também tem. Então, eu posso estabelecer o mecanismo que eu quero que os produtos sejam pagos pelo cliente ou serviços, mas eu tenho que deixar essas condições muito claras. Muito claras. Eu tenho que deixar essa situação de uma forma bastante ostensiva para todos os meus clientes e clientes em potencial. Então, por exemplo, se eu for divulgar um produto que custa R$ 830 à vista, mas R$ 830 é o preço do produto, mas se eu quiser dar um descontinho para quem pagar no Pix, posso, de novo, desde que eu coloque isso de uma forma ampla, ali, bem visível no estabelecimento e no e-commerce, onde eventualmente essa promoção vai circular. Né? Para quê? Para depois não ter ali uma eventual indagação dos clientes. Poxa, mas aquele produto está assim, esse aqui não está, então eu quero pagar essa mesma promoção nesse produto. Vai causar uma confusão aí no seu estabelecimento, não é legal e pode gerar eventuais problemas judiciais depois, né? Ou PROCON, enfim. Então é bom deixar, pode criar sim essa sistemática, mas é bom deixar
deixar tudo muito claro, inclusive desde a etiqueta do produto, essa situação, essa promoção já estampada ali na etiquetinha, em alguma placa visível próximo do produto, no e-commerce principalmente, né? E claro, outra questão importante nesse aspecto, não pode criar taxa mínima para pagamento, por exemplo, de cartão, não pode. Ai, Carlos, mas aí o cartão de crédito tem uma taxa horrível que eu tenho que pagar todo mês lá para a administradora do cartão. Tudo bem, mas a lei ela diz que você pode criar esses mecanismos e estabelecer o que você quer para fins de cobrança, cartão de crédito, débito, Pix, enfim. Mas você não pode criar um valor mínimo. Por quê? Isso é considerado venda casada. Né? Venda casada é quando você obriga o consumidor a levar um produto mediante outro. Né? Você condiciona um produto a outro. Nesse caso, você está condicionando um produto a um limite de pagamento. Né? Poxa, ele vai ter que pagar R$100 no mínimo para passar no cartão. Mas eu não quero pagar R$100 no mínimo. O produto que eu quero ali é R$99. Não vou comprar mais, eu só queria aquilo ali mesmo. Né? Então, a legislação ela proíbe esse tipo de taxa mínima para utilizar alguma fonte ali para fins de pagamento do produto. Certo? E aí, nessa questão do cartão, se a pessoa, por exemplo, cobrar mais X valor, sei lá, R$800. Só que aí tem a taxa da maquininha. Ele pode cobrar a taxa da maquininha, então? Pode, desde que o consumidor ele saiba ostensivamente tudo que está compondo aquela taxa que ele está pagando. Né? Então, por exemplo, se o vendedor quiser colocar que o produto sai por R$600 e esse é o valor do produto, só que no crédito, em até 12 vezes, ele fica por 650, já inclusas todas as taxas, ele pode, mas tem que colocar e discriminar isso aí de forma muito clara, né, para que o consumidor não tenha dúvida do que ele está pagando e por quê. Né? Ali vai estar taxado, ali vai estar explicando que é o valor das parcelas, enfim. Né? Pode, mas tem que deixar tudo muito claro. E agora, pessoal, falando um pouco de precificação, né? Muitos de vocês precisam precificar aí o seu serviço, os produtos, como que eles podem fazer isso? Tá, legal. A ideia da precificação é você estabelecer um preço, é um malabarismo muito grande, né, que os vendedores, os donos de e-commerce têm, porque você precisa estabelecer um preço e um preço que seja razoável para você competir com a concorrência, ao mesmo tempo lucrar e cobrir ali todo o seu aparato, né, sua infraestrutura, então é um malabarismo bem grande. Porém, a precificação ela tem que existir em todos os casos. Por que eu digo isso? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele obriga que quem está dispondo de algum produto para venda no mercado, ele deixe lá de forma bem ostensiva, bem clara, o preço. Né, do que aquele serviço é composto com relação ao preço e qual o preço daquele produto que está sendo vendido, está sendo oferecido para o mercado. Então esse preço ele tem que ser de conhecimento do consumidor, né? Tanto é que a gente vê algumas lojas sendo multadas, e aí fora do setor automobilístico mesmo, lojas do varejo, shopping, enfim, porque não coloca lá na prateleira o preço daquele produto que ela está veiculando na própria prateleira. Então você vai na vitrine, vê um produto do seu agrado, só que você não consegue, você fica procurando ali no chão, em cima, do lado, no próprio produto, e você não acha o preço, né? E isso causa um constrangimento, porque obriga o cliente, ou enfim, o consumidor a entrar no estabelecimento, perguntar, né? Pô, aquele vestido que eu vi ali, aquela calça, enfim, né? Quanto tá, né? Então obriga a esse constrangimento, essa situação, e você forçando ali meio que uma entrada do consumidor para dentro do seu estabelecimento. Então isso não é aceito pelo Código de Defesa do Consumidor, tanto no e-commerce quanto na própria loja física, você tem que deixar bem destacado o valor total do produto. E claro, havendo algum tipo de desconto, havendo alguma promoção, você também tem que destacar qual é esse desconto e do que é composta essa promoção. Né? Então, precificar é algo importantíssimo, tem que existir a precificação e o preço do produto ou do serviço tem que estar estampado lá de forma que o consumidor consiga identificar fácil. Joia, e para finalizar agora as perguntinhas, pessoal, Carlos, qual é o prazo, né, e as punições do não cumprimento do prazo de entrega? Legal. Então, sempre que você contrata um serviço ou compra um produto, quem está prestando o serviço ou quem está vendendo o produto tem que estabelecer obrigatoriamente um prazo de entrega. Por quê? Porque senão o consumidor ele fica, às vezes, a ver navios. E ele também fica deslocado sem saber quando que ele vai receber, ter consigo aquele produto que ele está
tão ansioso para receber, ou aquele serviço que ele precisa que seja prestado, às vezes até de forma urgencial, enfim, então o consumidor ele tem o direito de saber o prazo de entrega, ou do serviço ou do produto, né? E é muito comum hoje em dia com esse e-commerce, com tantas lojas de varejo online, que as pessoaas, até eu faço parte desse grupo de pessoas que se sintam ali um pouco, como eu posso dizer, ansiosas para receber sua encomenda e dando ali o F5 no computador o tempo inteiro no rastreio do Correios ou da empresa de entrega, né? Por isso que existe a obrigação legal de cumprimento de prazo para você receber o seu produto ali comprado ou o seu serviço contratado. No caso de o fornecedor ou vendedor não cumprir com esse prazo, o que pode acontecer? O cliente ele tem o direito de requerer o imediato cumprimento da obrigação, ou seja, a imediata entrega do produto comprado, ou a imediata prestação do serviço contratado, né? Ou ele pode também requerer a troca imediata por algum serviço ou algum produto de igual valor, ou, claro, também a restituição integral do valor, e aí, nesse caso, restituição do valor atualizado monetariamente, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então, vamos supor que a gente está tratando aqui de um motorista de aplicativo ou um motorista de táxi com alvará e praça fixa. Ele depende do automóvel, ele depende daquela situação para trabalhar. Então, ele compra 2 pneus, ali o pneu dianteiro dele já está bem desgastado, ele compra 2 pneus, ele não recebe o pneu na data prazada, lá pela empresa, e ele está precisando daquele pneu porque o dele já não tem mais condições, né? Então, ele precisa do automóvel, é o meio de trabalho dele, ele eventualmente pode sim acionar aí a oficina ou quem vendeu o pneu para fins de lucros cessantes que a gente chama. O período, o tempo que ele ficou sem poder trabalhar e sem oferir lucro com o trabalho dele por conta de uma falha na prestação do contrato ali, aquele contrato de compra e venda, aqui no caso, desses pneus que ele acabou não recebendo no prazo contratado, né? Então, importantíssimo também. Perfeito. É isso então, Carlos. Muito obrigada Eu que agradeço. vez, né, por esclarecer essas dúvidas, pessoal. Espero que esse vídeo, né, seja bem explicativo e esclarecedor para vocês. Para quem quiser, tem um material de apoio. Então, na legenda vai ter aí a descrição. Muito obrigada mais uma vez, né, pela parceria. Tenho certeza que esse vídeo foi muito valioso para o pessoal. Não, Bia, eu que agradeço, espero ter contribuído de alguma forma e a gente está sempre à disposição. Obrigada, pessoal, e até o próximo Hora Matse.